pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias, sou professor de matemática, estou aqui novamente no meu canal, #SS Matematizando, e vou falar para vocês um pouquinho hoje sobre progressão geométrica, conhecida como PG. Tá, pessoal? Essa aula de PG depois ela vai desembocar lá numa função exponencial, a gente vai falar mais para frente de exponencial logaritmo, para que vocês possam entender certinho qual que é o sentido do conteúdo da PG. Pessoal, então é o seguinte, ó, o que é uma PG? Ele é uma sequência numérica que ela tem uma lei de formação. Como seria essa lei de formação dela? Eu tenho que ter um primeiro termo da PG, que na verdade eu costumo chamar do start, o gatilho, tá? Eu tenho que ter uma razão da PG. Por quê? Ela é formada de forma recursiva, forma recorrente, tá? A gente recorre àquilo que foi feito antes para poder gerar o próximo termo da sequência. Então, como que é construída uma PG? É o seguinte, ó. O A1 é o primeiro elemento dado, tá? Que nós conhecemos. O A2, ele vem do A1, só que ele é o A1 multiplicado pelo Q, que é a razão. Esse Q é uma constante, tá? Que também faz parte da sequência. O A2 seria o termo antecessor ao A3, né? Multiplicado pelo Q, e assim sucessivamente até o AN. O AN seria o antecessor dele, que é o AN menos 1, vezes Q. Lembrando que esse N aqui, ó, ele tem que ser maior ou igual a 1. Tá? Por quê? Porque é um número natural e ele representa o índice de posição da sequência. Então, assim, ó. O A1 seria o termo da primeira posição, o A2 segunda posição, o A3 terceira posição, o AN a enésima posição da sequência aqui. E é assim que a lei de recorrência, né, a lei de formação da PG. Dado um elemento chamado primeiro termo, o próximo termo é quem? É ele multiplicado por uma constante Q. Tá? Aí é o seguinte, pessoal, a gente vai falar nessa primeira aula sobre PG, né, como que é a lei de formação da PG, que nós acabamos de falar aqui, sobre a razão da PG e sobre o termo geral da PG, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Então é o seguinte, bom, tendo em vista isso, como que eu posso obter a razão da PG? Quem que seria a razão da PG? É o que eu acabei de comentar agora, que eu falei que ele é constante, tá? Como que a gente obtém isso? Dado um elemento qualquer da PG, a partir do segundo termo, tá? Porque o primeiro não tem antecessor, tem que ser a partir do segundo, porque o antecessor do segundo é o primeiro, do terceiro é o segundo e assim sucessivamente. Eu faço o quê? Eu pego esse termo qualquer da PG a partir do segundo termo e divido pelo seu antecessor. E eu chego na razão. Tá? Isso sempre tem que dar certo. Existem vários probleminhas, tanto de vestibular quanto aqueles exercícios de treino mesmo de PG, que ele pede para a gente achar a razão de uma PG. Então, quando você tem alguns termos ali, você pega um termo qualquer da sequência, que não seja o primeiro, e faz ele dividido pelo seu antecessor da sequência. Vai dar razão sempre, tá? Vamos ver se isso aqui é verdade, tá bom? Então, eu tenho um termo AK mais 1, é o termo que está na posição K mais 1, e eu estou dividindo pelo seu antecessor, que é o AK. Só lembrando da lei de formação da PG, o que eu tenho em relação a isso? O AK mais 1, ele é o AK multiplicado pela razão Q. Por quê? Ele é o antecessor multiplicado pela constante. O AK mais 1 é o antecessor dele, que é o AK multiplicado pela constante Q. Dividido pelo AK. Pela lei do cancelamento, né, eu estou multiplicando em cima por AK e estou dividindo embaixo por AK. E esse cara vai dar a razão Q. E é assim que eu acho a razão de uma PG. Pessoal, termo geral de uma PG, tá? Isso aqui é a razão da PG. A gente vai para o termo geral da PG, a gente pega um exemplinho. Aí na próxima aula a gente fala de 3 termos consecutivos da PG. Tipos de PG, tá? Que a gente consegue achar identificar quais são os tipos de PG. Crescente, decrescente, constante. Depois a gente vai para a parte de soma de PG. Tá? E a gente fecha com uma aula só de resolução de problemas sobre PG. Então vamos lá. Termo geral da PG, então é assim. Por que eu uso isso na verdade? Tá? Essa é a ideia. Pensa assim, ó, você tem uma sequência que é uma progressão geométrica. E aí, você fala assim, bom, eu quero achar o termo de posição 97 dessa PG. Eu vou ter que multiplicar todo mundo aqui, né? O antecessor vezes Q, o antecessor vezes Q, até chegar no termo 97, né? Isso é inviável matematicamente falando. Tá? Então a gente tem que ter uma fórmula para chegar nisso. Pessoal, antes de falar sobre PG, vamos tentar entender o seguinte. Por que esse cara é chamado de progressão geométrica? Tá? Por que tem esse nome? Progressão geométrica. Primeiro é o seguinte, tá? Uma das explicações disso
que ele é uma sequência geométrica, tá? Que ele vem exatamente da onde? Depois a gente pode até falar isso com mais calma, mais tranquilidade. Se você pegar um triângulo retângulo, tá? Um triângulo retângulo, e passar uma altura referente à hipotenusa, tá? Que sai do vértice do ângulo de 90 graus e chega até a hipotenusa, você tem uma altura relativa ao vértice do ângulo de 90 graus, tá? Essa altura a gente chama de H. Existe uma relação fundamental na trigonometria, né, uma relação métrica, que diz o seguinte: essa altura referente ao vértice do ângulo de 90 graus com a hipotenusa, tá? Ele é o quadrado, ele é o produto entre a primeira parte da divisão da hipotenusa por essa altura pela segunda parte da divisão da hipotenusa por essa altura. Que é aquela relação, né? H ao quadrado é m vezes n. E essa relação H ao quadrado é igual a m vezes n mostra pra gente o seguinte, que n, h e m são nessa ordem, tá? Uma PG, ok? Então, ó, o n, quando você traça a altura e divide a hipotenusa em mn, se você pegar o n, o h, que é a altura, e o m, que é a outra parte da divisão da hipotenusa, essa sequência dá uma progressão geométrica. São 3 termos consecutivos de uma PG. Tá? Então ele vem de uma relação geométrica. Essa é uma das justificativas. Tem várias justificativas geométricas, tá? Só para a gente poder abordar esse tema aí. E depois a gente fala isso com mais calma, mais cautela. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos entender aqui, ó, como que a gente chega no termo geral. O que é um termo geral? Ele é uma fórmula que faz com que a gente chegue no termo que a gente quer, sem ter que fazer passo a passo essa brincadeira de pegar o antecessor e multiplicar pela razão. O antecessor e multiplicar pela razão. Porque é algo extremamente cansativo. Então o que acontece aqui? Ó? Eu vou tentar entender como que eu consigo formar esses caras a partir de 2 elementos básicos. 2 elementos que eu citei no começo, que é quem? Que é o primeiro termo, que é o A1, e a razão, que é o Q. Tá? Se eu conseguir escrever qualquer termo dessa PG em função apenas do A1 e da razão, pronto, eu consegui chegar numa fórmula que depende apenas de 2 elementos, que na verdade muitas vezes o enunciado dá pra gente, esses 2 elementos, tá? E se não der, a gente consegue achar com algumas informações do enunciado. Então vamos lá. Então, ó, o A1 é o A1, o A2 é o A1 vezes Q, o A3 é o A2 vezes Q, tá? A partir do A3, eu vou fazer uma mudança aqui, ó. Pessoal, o A2 não é A1 vezes Q? Então, no lugar desse A2 aqui, ó, eu vou trocar ele por A1 vezes Q. Só que eu tenho que lembrar ainda que tem esse Q para pôr na conta. Tá? E aí, fazendo isso, eu consigo o A1 vezes Q elevado ao quadrado. Tá? Eu consigo essa expressão. Então, ó, o A1 está em função do A1. Eu posso pensar aqui que tem um Q elevado a zero. Tá? Porque a razão, ela não sendo zero, 0 elevado a zero vai dar 1. Vai ficar 1 vezes o A1, que dá o A1. O A2 é o A1 multiplicado por Q elevado a 1, porque Q elevado a 1 é o próprio Q, propriedade da potenciação, tá? E o A3 é o A1 vezes Q ao quadrado. Tá, pessoal? Vamos tentar pensar agora no A4, que seria o A3 vezes Q. Só que a gente acabou de ver que o A3 ele é o A1 vezes Q ao quadrado. Então, esse A3 aqui, ó, ele vai ser o A1 vezes o Q ao quadrado. Só que ainda falta pôr esse Q no jogo. Tá aqui. Então, o que vai acontecer aqui, ó? O A4 vai ser o A1 vezes Q elevado ao cubo. Estão vendo? Que ali a gente está conseguindo transformar esse cara numa sequência que depende apenas do A1 e do Q, tá? Como foi feito, mais ou menos parecido com aquilo que nós fizemos em PA, tá? Bem parecido. Que no caso da PA, a gente somava termo a termo, tá? Pela razão. No caso da PG, a gente multiplica termo a termo pela razão. E a gente diferencia a razão da PA em R e a razão da PG em Q, para diferenciar, tá? Bom, pessoal, então, ó, vamos lá. Então eu tenho aqui o A1 é o A1, o A2, vamos colocar assim, ó, Q elevado a zero, com Q diferente de zero, tá?
Só para a gente poder ter uma ideia de como vai ficar isso. O A2 é o A1 vezes Q elevado a 1. O A3 é o A1 vezes Q elevado a 2. E o A4 é o A1 vezes Q elevado ao cubo. Bom, eu tenho que tentar entender como que é formada essa sequência a partir do índice e do expoente, porque o A1 é constante em todos. E o Q também vai estar constante em todos aqui, tá? O que diferencia é o expoente em relação ao índice. Ó, o expoente é um a menos. O expoente é um a menos do que o índice. O expoente é um a menos que o índice. O expoente é um a menos que o índice. Se eu fosse aqui colocar um A5, quem que seria esse A5? Que é o termo da quinta posição da PG. Seria o A1 multiplicado por Q elevado à quarta. Sempre um a menos. Com isso, eu chego na forma geral para determinar um AN. Quem que seria esse AN? Seria o A1 multiplicado por Q. O índice é 1 a menos, o expoente é 1 a menos do índice. Então é N menos 1. Tá? Pessoal, essa daqui é o termo geral da PG. É com esse cara que eu consigo achar qualquer elemento da PG que está no enésimo termo a partir do A1 e do Q. Tá? Porque o N-1 representa um elemento a menos, um natural a menos da posição do índice aqui. Bom, tendo em vista isso, vamos colocar um exemplinho só para a gente poder entender como que isso se aplica, tá? Numa sequência numérica, no caso da PG. Pessoal, tem várias sequências, tá? Tem PG, tem PA, como a gente já viu. Tem a parte também que a gente também trabalhou bastante, que é a parte dos números naturais, que na verdade são uma sequência. E tem também várias sequências, como a sequência de Fibonacci, entre outras, tá? Mas aquelas mais pedidas no vestibular, basicamente, são essa, PA, PG. Bom, vamos lá. Então é assim, ó. Vamos pegar um exemplo aqui, para a gente poder entender como que isso aqui funciona. Tá? Então vamos colocar assim, ó. Dada a PG, vamos colocar aqui, ó. 1, 4, 16 e assim por diante, tá? Determine o termo da... Vamos colocar aqui sétima posição da PG. Tá? Então, pessoal, basicamente, ele pede o quê, né? Deixa eu dar uma licença aqui para vocês poderem olhar. Ele te deu uma PG, tá? 1, 4, 16, ele quer que eu determine o sétimo termo dessa PG. Como que eu vou fazer isso de fato, tá? Bom, pessoal, basicamente eu preciso do quê? Da formulinha do AN, que é o A1 multiplicado por Q elevado a N menos 1, tá? Disso, eu vou tentar entender quem são os caras dali. Bom, o N é a posição, é a sétima posição, é o termo de posição 7. O meu A1, ele é quem? Ele é 1. Quem é o meu Q? Pessoal, o Q não está explícito para a gente, mas a gente vai usar aquela questão da razão que eu tinha falado para vocês. Vou pegar um termo qualquer a partir do segundo, pode ser o terceiro, e vou dividir pelo seu antecessor, que é o segundo. Então a razão é 4. Bom, tenho N, eu tenho A1 e tenho o Q. Eu vou achar quem é o AN, que no caso é o A7. É o A da sétima posição. Tá? Vamos lá. Vamos trabalhar com esse cara aqui. Então vai ficar assim, ó. O cara da sétima posição é quem? É o A1. O A1 na verdade aqui é 1. Vezes o Q. O Q na verdade é o 16 sobre 4, que é 4. Elevado a N menos 1, que é 7 menos 1. Tá? Então o A7 vai ser quem? 1 multiplicado por 4 elevado a sexta. Tá? Pessoal, vamos fazer essa continha aqui, tá? 4 elevado a sexta, que é o seguinte. Vou usar um artifício de propriedade de potenciação para ficar mais fácil para a gente poder entender isso aqui. Fazer a conta, na verdade, né? O 4 é 2 ao quadrado, só que esse cara está elevado a sexta. Então esse cara vai ficar 1 multiplicado por 2 elevado a... Multiplica os expoentes.
Potência de potência. 2 vezes 6 dá 12. 1 vezes 2 dá 12 é 2 a 12. E 2 a 12 vai ser quem? Vamos lembrar. 2 a 10 é 1024. 2 a 11, 2048. 2 a 12, 4096. Tá? Então pronto, achamos o cara da 7ª posição dessa PG. Tá, pessoal? Que na verdade aí é o 4096. Tá? 2 a 10 é 1024. 2 a 11, 2048. 2 a 12, 4096. Beleza? Pessoal, então é isso, tá? Nossa primeira aula de PG, que eu falo praticamente do quê? Do que é uma PG, a lei da formação da PG, a razão dela e o termo geral da PG, que é a formulinha que vai ajudar a gente a achar um termo qualquer da PG. Tá? Então começa com isso, a próxima aula a gente vai falar de tipos de PG, como eu tinha comentado anteriormente. Vamos falar também sobre 3 termos consecutivos de uma PG e soma de PG. Maravilha, pessoal? Obrigado aí, tá? Se inscrevam no meu canal, hashtag ECS Matematizando, tá? Dá um likezinho aí, tá? Dá um joinha aí e até a próxima aula. Um abraço para todos.